Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa videoaula sobre parametrização de métodos. Na última aula, nós vimos a criação de um método dentro de uma classe que nós estávamos trabalhando, estudando, essa classe chamada book. Ela então possuía atributos, propriedades e também métodos, e dentre eles um método que nós criamos público com esse nome e que possuía um parâmetro chamado date, do tipo datetime, ou seja, ele recebe dentro desse método então uma variável do tipo datetime com o nome date, para que ele possa fazer a lógica de verificação se a data era maior que a data de publicação do livro, então ele retorna, no caso, verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. No caso, esse retorno está diretamente ligado a esse parâmetro, a definição do tipo de variável que eu vou retornar do meu método. Bem, existe essa forma de se trabalhar com um retorno de dados de um método, e existe também uma forma alternativa. Nesse caso, quando é um retorno simples de um método, ou seja, eu quero retornar apenas um dado, eu retorno dessa forma. Eu posso também trabalhar com a cláusula out. Eu vou mostrar como ela funciona agora. Na realidade, eu posso fazer com que eu tenha uma variável booleana, tá? Que vai executar um método, e que esse método ele vai, através da minha cláusula out, me retornar o valor que foi definido para essa variável dentro daquela lógica. Ou seja, eu posso definir um valor inicial para o meu booleano chamado hat. Ele vai entrar nessa função e, através da cláusula out, esse valor será retornado para a variável da classe program. Na minha classe book, então, eu tenho que preparar ela. Já que eu não vou ter mais um retorno de dados, eu não vou retornar mais um dado, então eu vou deixar essa função, esse método, com o tipo void. Tá? Eu vou ter então aqui um outro parâmetro do tipo out, booleano. Vou chamar, pode ser de hat também. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dizer que se a minha condição for verdadeira, ele não vai mais retornar um valor, porque na realidade eu não tenho mais retorno através do return, que seria aqui onde estava o bool e agora está void. Eu vou ter que definir o valor da minha variável para que ela possa ser retornada. Então eu vou dizer que, dependendo do uso da lógica, se a data for maior que a data de publicação, o hat vai ser igual a true. Caso contrário, o hat vai ser igual a false. Nessa lógica é a mesma coisa. Eu vou estar fazendo com que essa variável, ao final da execução desse método, nesse ponto que eu estou mostrando aqui, ela receba e ela retorne para a minha classe principal o valor que eu estou definindo. Então, o que acontece? Essa variável booleana, ela foi declarada nesse ponto. Como ela foi declarada nesse ponto, ela recebe o valor default do C# como false. Então, ela entra como false, ela vai executar então esse código. Esse código ele vai ter na execução desse método dois parâmetros. Um parâmetro do tipo datetime, que eu estou mandando aqui onde eu estou achurando, e um outro parâmetro do tipo out hat. Ou seja, essa variável, o valor que eu definir aqui dentro da minha função, vai ser jogado para fora através do out, vai ser transportado para a minha variável declarada nesse ponto. Normalmente, quando eu mando uma variável dentro de um método sem o parâmetro out, aquela variável ela é apenas mandada, eu não recebo esse valor de volta para a função que está executando.
Bem, eu vou executar o código mostrando as duas possibilidades para que vocês possam ver a diferença. Bem, vou inserir um breakpoint nesse ponto e vou executar o código. Ok. Chegou nesse ponto. Minha variável foi declarada. Ela possui o valor falso inicial. Ok? Bem, vou colocar aqui o valor da data para que ela possa retornar, então, true. Bem. Vou dar agora um step into, um F11. Ok? Para que eu possa entrar dentro da execução desse método. Pronto. Está aqui. Ó. A minha variável hat, ela está com valor falso. Inicial. Ele vai executar a lógica de comparação. A lógica foi satisfeita. Ele vai dizer que o hat é igual a true. E vai sair fora do meu método. Perfeito? Bem, ao sair fora do meu método, automaticamente, a minha variável da minha classe principal, ela é atualizada com esse valor que foi definido dentro do meu método. Então, o meu método vai atualizar o valor dessa variável dentro da sua própria execução desse método, né? Observem que agora o valor do hat é verdadeiro. Bem, caso eu tire o out daqui, eu vá até a minha classe book e também retire o out, ok? Então esse parâmetro agora ele é de um tipo normal. Se eu for rodar o meu código, observe um erro que vai acontecer. Ó, uso de uma variável não definida, não dei um valor para ela. Ou seja, essa minha booleana, para que eu possa passar ela dentro do meu parâmetro de forma normal, né? Eu tenho que defini-la com um valor. Então, eu tenho que colocá-la como false. Apesar dela conter um valor default, ela precisa ser assinada, né? Definida. Vou rodar então o código. Pronto. Ó, hat igual a false. Ele vai executar então o código do meu método. Vamos lá, dando F11 e fazendo o teste se a data vai ser satisfeita nessa condição. Vai. Hat é igual a true. Vamos lá. E agora vamos ver se ele atualizou o valor. Não, ele não atualizou, ele não é do tipo out, ou seja, eu mando esse valor inicial para o meu método, só que eu não atualizo esse valor na minha classe chamadora. Eu tenho uma classe chamadora, que é a classe principal program, que está chamando, que está enviando o valor para dentro desse método. Não importando a lógica que ocorreu dentro desse método, esse valor não vai ser atualizado quando retornar ao código. Ok? Bem, em outras linguagens de programação, inclusive no C#, o out ele também tem uma função, um keyword semelhante, que significa o ref. Essa ação de você mandar uma variável para dentro de um método e ele retornar esse valor, é você passar esse valor por referência, por isso o ref. No caso, se eu colocar um ref aqui na chamada e colocar um ref também nesse ponto, ele vai ter o mesmo funcionamento. Eu vou executar o código para que vocês possam ver.
Observe, está falso, vou executar meu método, ele está retornando true, observem aqui, pronto, está sendo passado por referência. O ref, segundo a documentação da Microsoft, ele tem uma diferença do out, que o out você precisa inicializar uma variável e o ref não tem essa necessidade dessa inicialização desta variável. Tá ok? Se você não passar um parâmetro por referência, é também conhecido em programação você passar por by val, né? No caso, você pode passar por valores, by val, ou por referência, que seria o by ref, né? Essa é a diferenciação. Eu recomendo dar um F1 em cima do ref e vocês darem uma lida, então, as diferenças do ref e do out. Aqui no próprio help do Visual Studio. É interessante o aluno, então, nesse momento, tentar fazer mais um exercício diferenciando o uso do ref ou do out, né? E não usando, para que possa, então, entender melhor o funcionamento desse envio de valores e a recuperação de valores, da alteração desses valores dentro de métodos. Ok? Por enquanto, nossa aula fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Boa sorte e bons estudos!